Novamente, o Japão sendo protagonista das notícias mundiais em macroeconomia ao tentar proteger o iene, mas dessa vez de forma muito silenciosa, porque isso aconteceu de repente no meio de um feriado na segunda-feira, onde você teve algum tipo de intervenção que fez aqui o iene, que chegou a 160, né, ienes por dólar, né, caindo aí para 160 por dólar, voltando a subir um pouco para 155 por dólar, mas de uma hora para outra. E aí todos se perguntaram que tipo de intervenção que o Banco Central japonês fez para poder movimentar isso, mas ninguém tinha anunciado absolutamente nada. O Japão vem de forma muito silenciosa ou muito minimalista, falando não somente sobre a sua própria política, onde eles disseram que não ia fazer nenhum tipo de mudança em relação às taxas de juros, numa carta que foi muito conhecida por só ter um parágrafo, literalmente 2 linhas, e aí agora com essas intervenções. Você até tem um nome no fim do tweet, que isso se chama de Yen-intervention, né, usando aí a palavra intervenção, digamos assim. E agora finalmente o Banco do Japão admite que ele vai precisar, provavelmente vai precisar de intervenção. Será mesmo? Essa intervenção pode já estar sendo feita nesse momento e o Japão literalmente ficando sem saída, como eu já venho dizendo bastante nesse podcast. É literalmente entre a cruz e a espada. Então, nesse exato momento, quando você vê o iene a 153, ele dá a impressão de que trouxe um certo alívio para o iene. Ó, beleza, a gente segurou de 160 para 153 e agora a moeda se demonstra relativamente estável. Mas a pergunta que se faz é: o que foi necessário para que essa queda acontecesse? Não houve, na verdade, uma grande compra de ienes no mercado ou atração de capital para esse mercado. O que aconteceu, pelo menos pelo que vem demonstrando os sinais, é de que o Japão simplesmente começou a entrar nas suas próprias reservas cambiais para dar uma enxurrada de dólares no mercado e trazer esse preço um pouco para baixo. Mas para muitos, essa impressão é de que você simplesmente colocou uma gota de água numa chapa quente e isso não vai durar muito tempo, ou seja, ainda tem muita força para poder cair mais ainda. E até quando isso pode acontecer? Qual que será o limite aceitável para o Japão? E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então o Japão ele usou praticamente 59 bilhões de dólares das suas reservas para poder segurar a onda em relação ao iene, para poder manter. Só que é claro, você jogou isso na fogueira, literalmente para tentar salvar a moeda e trazer um pouco de calma para os mercados, mas os mercados não ficaram tão calmos assim. Inclusive, viram isso de uma forma relativamente negativa, não para o curto prazo, mas para o médio prazo, inclusive afetando. Até muito se questionam até se o carry trade, o famoso carry trade entre o Japão, né, para você pegar emprestado em iene para poder usar isso lá fora, vai continuar da forma que está sendo feito agora. Então o Japão ele vai precisar fazer algum tipo de mudança, né? Como eu disse, apesar de você, quando você tem um sistema em crédito, você não conseguir salvar a dívida ao mesmo tempo que você salva a moeda, né, que é uma coisa praticamente impossível de fazer os dois, ou você salva um ou você salva o outro, é claro que isso é inaceitável para o Banco do Japão, principalmente para a reputação de um banco central. Então você vai fazer de tudo, sim, para começar a defender da melhor forma que você puder. E é claro que para isso você vai precisar começar a ser mais criativo, e essa criatividade ela chega cada vez mais perto da intervenção ao modelo chinês, né? Porque o Japão, diferente da China, ele não tem controle de capitais, pelo menos não de forma oficialmente alertada, né, para todo mundo. Então, todo mundo sabe que o Japão seria, em princípio, um país mais livre, um pouco mais próximo do capitalismo do que da China. Pelo menos isso. Só que pela própria intervenção criada por ele mesmo, ele vai ter que resolver o problema com uma outra intervenção. E quanto mais intervenções você faz, mais você chega perto de um nível onde talvez somente o controle de capital possa ser a única solução para você salvar o iene. Eu não tenho a menor ideia. Porém, eles vão ter que vir com algum tipo de solução. Só que agora vem o problema da encruzilhada. Quando você... Inclusive o Robin Brooks falou sobre isso recentemente. O Japão é o seguinte, não adianta muito você queimar as reservas. Você pode ir queimando, chega uma hora que a lenha vai acabar, certo? Mas o Japão, pelo menos, ele pode se gabar de uma boa reserva cambial, acho que acima de $1 trilhão, não tem um número aqui na minha frente, mas é uma boa reserva cambial, né? O Japão sendo ali o terceiro maior hub do mundo, né, monetário, na verdade o segundo maior hub do mundo em relação a euro-dólares, ele tem bastante reserva, mas chega um momento que isso não é uma coisa sustentável a longo prazo. Talvez eles continuem fazendo isso, talvez não. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos.
Segundo Robin Brooks, a única solução seria, de fato, você subir a taxa de juros e você permitir que a curva pare de ser manipulada pelo Banco Central japonês e que você deixe esses juros, principalmente os de longo prazo, subirem para que as pessoas possam finalmente ser remuneradas pelo risco de você investir em JGBs, em títulos japoneses. Porém, ao fazer isso, é aquela velha lembrança, né? Como os títulos japoneses são usados em ativos bancários, né? Eles são colateral para bancos japoneses e você teve uma política de juros negativos durante praticamente 17 anos, você, obviamente, faz com que todo o sistema, a grande parte do sistema bancário japonês, continue tendo bonds que pagam títulos, que pagam juros negativos em seus balanços. E quando você começa a deixar os juros subir ou deixar o livre mercado começar a agir no mercado de bonds japonês, você, obviamente, começa a criar bonds que são muito, mas muito, infinitamente mais competitivos do que juros que pagam negativo. Qualquer coisa que paga positivo vai ser muito mais interessante do que um título que paga negativo. Aí fica a pergunta, o que vai acontecer com o valor dos títulos dos bancos japoneses? Ele vai despencar. Despencar enquanto? Eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca vi uma comparação entre algo que você paga para ter e algo que você recebe, né, em troca. Então, é realmente muito... É literalmente uma coisa inédita, um experimento inédito. Acredito que não tenha nada parecido, principalmente para um país que é o país desenvolvido mais endividado do mundo, onde mais de 200% do seu PIB é em dívida, né? Então o Japão está realmente numa situação complicada. Se ele subir os juros, que é o que realmente precisaria ser feito para você começar a levar mais capital para o Japão, você quebra o sistema bancário. E aí, talvez, se você fizer isso, você vai ter que fazer o quê? Uma nova intervenção. Talvez eu vou fazer um programa parecido com o BTFP do Fed, que foi um programa emergencial onde o Fed dizia para os bancos, olha, mesmo que os seus títulos caiam, eu vou pagar o valor de face. Eu tomo prejuízo por vocês e eu vou poder fazer isso com vocês. O Japão talvez tenha que fazer algo parecido, mas o Japão não tem a mesma condição dos Estados Unidos. O Japão, ele tem que proteger a sua moeda. Já os Estados Unidos, não necessariamente, porque, por definição, todo o sistema mundial é o do sistema do dólar, que é o euro-dólar. Então, o problema não é uma coisa somente dos Estados Unidos, mas todos os países devem a todos os outros países em dólares. E essa quantidade é muito maior do que nos próprios Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos têm uma posição privilegiada que os japoneses não têm. O Banco Central do Japão não tem essa condição, ele não consegue imprimir dólares, ele não consegue aumentar suas próprias reservas e ele não consegue emitir títulos da dívida também denominadas em dólares. Então, obviamente que qualquer investidor japonês, principalmente vendo que o seu próprio governo, desesperado, tentando manter o seu poder de compra, tá tomando medidas que você sabe que não são sustentáveis ao longo prazo, o que você vai fazer? Talvez seja um pouco mais interessante para mim eu tirar o meu dinheiro do Japão e colocar em algo um pouco mais seguro. Quem sabe, talvez um título da dívida americana que está pagando 5,5%. Percebe o problema? E isso faz o quê? Faz justamente o efeito cascata do iene ter cada vez mais, perder cada vez mais força, porque aí o japonês começa a perder confiança cada vez mais rápido. E isso é totalmente condizente com a teoria do milkshake do dólar do Brent Johnson, porque é exatamente isso que acontece. O problema das dívidas, dos títulos, acontecem fora dos Estados Unidos primeiro, porque esses países não têm a capacidade que o Fed tem ou que o Tesouro americano tem de se endividarem em dólares. Então eles têm que se virar para poder comprar os mesmos dólares, para poder honrar as suas dívidas, mesmo que eles tenham que queimar parte das suas próprias reservas. E assim vai sendo o jogo monetário, onde os países que estão em volta dos Estados Unidos, ou seja, o famoso resto do mundo, vai ter que se virar cada vez mais para fazer isso acontecer. E ao longo do tempo, apesar de você ter variações para cima ou para baixo, essas moedas vão perdendo valorização em relação ao dólar no longo prazo. E é infelizmente o que a gente vê acontecendo cada vez mais. E quem sofre com isso são as populações locais. Então você percebe, inclusive, eu vi um gráfico aqui muito interessante do Michael Arwet,
que ele é um alemão, né? Ele é um trader anônimo, acho que é um pseudônimo dele, não tenho muita certeza, né? Muitos perfis do FinTwit são completamente anônimos, né? Porque às vezes eles trabalham em algum tipo de empresa, só que ele acabou compartilhando uma coisa muito interessante. Ele mostrou ali que justamente pelo iene ser muito mais fraco a partir de agora, você teve uma explosão de turismo no Japão. Você teve uma quantidade cada vez maior de estrangeiros visitando o Japão. Porém, por outro lado, você tem a quantidade de japoneses que visita outros países fora do Japão vem diminuindo ou não vem subindo com a mesma força do que o turismo estrangeiro. Agora, isso é bom para aquecimento da economia? Com certeza. Se você trabalha com turismo, isso realmente é algo interessante. Só que quais são os países, ou principalmente qual que é o continente que tem exatamente essa fórmula, onde você tem uma desindustrialização, algum problema demográfico, onde a sua população fica cada vez mais velha, você não consegue ter novos trabalhadores ali para sustentar principalmente o problema previdenciário, né, da sua pirâmide demográfica, e que ao mesmo tempo acaba vivendo cada vez mais de turismo. Será que tem algum continente que se parece com isso? Acredito que se você pensou na Europa, com certeza é exatamente essa fórmula que acaba aparecendo no futuro do Japão, se nada for modificado, né, nesse exato momento. Principalmente o Japão, que tem uma política imigratória extremamente restrita, né? Os imigrantes, principalmente que vão para o Japão, você tem que ter algum tipo de descendência. Eu não sou nenhum especialista, talvez quem mora... Tem muitas pessoas que acabam acompanhando o meu conteúdo do Japão, e eu já fui ao Japão algumas vezes, já vi um pouquinho como é que funciona. Realmente é uma sociedade muito mais homogênea, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo a Europa. Então, vai ser realmente um quebra-cabeça para ser resolvido ao longo do tempo, para se você quiser criar algum tipo de crescimento sustentável ao longo do tempo, principalmente na parte industrial. Mas, realmente, você tem esses efeitos colaterais, até positivos, como o turismo, que podem aquecer um pouco mais a economia local. Só que, realmente, é uma questão que é difícil você compensar todo o resto, e todo o resto da economia. Você não vai poder viver somente disso, principalmente com a quarta maior economia do mundo. Então, é bastante complicado você ver como que o Japão vai tentar sair dessa. Então, a gente talvez vai ter uma série de outros capítulos falando sobre isso, porque realmente o Japão tem que estar no seu radar, e isso pode afetar completamente, não somente o que vai acontecer com o próprio Japão, mas o que vai acontecer com os outros países emergentes, porque, como eu disse no outro capítulo, a China tem uma fórmula completamente diferente para segurar, e ela teve que partir para um autoritarismo. Então, ou você tem uma mudança econômica, ou você pode ter uma mudança política. Quem sabe o que vai acontecer? Será que o Japão, então, vai acabar, para tentar salvar sua própria moeda, ele vai sacrificar o quê? Os seus títulos? Talvez não. Talvez eu tente sacrificar a própria liberdade econômica que eu tenha. E o que vai acontecer com a fuga de capital nesse exato momento? O que vai acontecer com a informação, se a gente for para um extremo, né, como você vê o firewall de informação na China, para que não se fale o que está acontecendo dentro do Japão? Tudo é possível nessa década completamente maluca, né, desde que começou a pandemia. Então tudo está na mesa. Então é importante a gente tentar ver ali quais são os perigos de ir para um lado ou de ir para o outro lado. Então é isso que eu quero que você coloque no seu radar, para que você possa ver e se proteger cada vez mais, tentando ver essas macro tendências, para onde elas vão nos levar. Se vão levar para algum tipo de solução, uma mudança drástica no sistema monetário que resolva de fato esses problemas, ou realmente uma perda maior de liberdade econômica, mas principalmente do povo japonês.